Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é com muita alegria que estamos uma vez mais juntos para podermos meditar no Evangelho Dominical, neste que é o terceiro domingo da Páscoa. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, e tenho sempre a imensa alegria de estar convosco e de podermos em conjunto aprofundar a liturgia que a Santa Igreja nos oferece. Bom, então neste terceiro domingo da Páscoa, nós temos um Evangelho muito parecido, digamos, no seu teor, no seu conteúdo, com aquele que escutámos na semana passada, que era o Evangelho de São João. Como todos se recordam, na semana passada Nosso Senhor apareceu aos apóstolos no dia de Páscoa e depois, uma vez que São Tomé não estava lá, disse que se não visse, não acreditava, de maneira que ele, Nosso Senhor, aparece na semana seguinte, no domingo de Pascuela, digamos assim. O Evangelho de hoje, que é de São Lucas, nós estamos no 24º capítulo do Evangelista, tem então uma semelhança com a da semana passada. Porque ao fim da tarde, estando os discípulos reunidos, aconteceu que Nosso Senhor apareceu no meio deles. Mas aqui São Lucas vai dar uns pormenores diferentes. O Evangelho diz assim: naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isso, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz estejam convosco. Então, enquanto eles conversavam, os apóstolos, digamos, perguntavam, enfim, tentavam fazer de tudo para que os discípulos de Emaús dessem pormenores, porque eles estavam todos perplexos com aquela situação. E Nosso Senhor aparece no meio deles. E por isso o Evangelho vai dizer logo de seguida: espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. E por isso é que Nosso Senhor vai dizer: a paz esteja convosco. Ou seja, eles estavam alarmados, eles não estavam em paz, estavam perturbados. Nosso Senhor mesmo irá dizer, ipsis verbis, porque estáis perturbados e porque se levantam esses pensamentos nos vossos corações, vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. E como eles não vão acreditar, e aqui mais à frente o Evangelho vai dizer, na sua alegria e admiração, eles ainda não queriam acreditar, Nosso Senhor então pede alguma coisa para comer e deram-lhe uma posta de peixe assado e ele comeu diante deles. Então hoje gostaria de mostrar um aspecto particular que toca não só na nossa vida, digamos, de piedade, nossa vida litúrgica, vamos dizer assim, a nossa ida à missa, as cerimónias das quais nós participamos, mas toca em toda a nossa vida. É que Nosso Senhor, depois de voltar à vida, enfim, a primeira coisa que nós temos de ver é que esta vida nova não é a vida anterior que Nosso Senhor tinha, evidentemente. Não é como, por exemplo, a reanimação de um cadáver, como aconteceu com Lázaro. Lázaro tinha morrido, a alma tinha saído do corpo, o corpo tinha começado no seu, enfim, caráter de apodrecimento, de depauperamento, assim, de apodrecimento completo, porque estava já cadáver, e então a alma dele voltou, amando de Nosso Senhor. Lázaro voltou à vida, mas voltou à vida que tinha anteriormente, ou seja, ele acabou por morrer mais tarde. Lázaro morreu, segundo a tradição, morreu na França, no sul de França, para onde foi com as irmãs. Tá bom. Mas a vida de Nosso Senhor não é uma reanimação. É uma vida nova. É uma vida que, apesar de todo o holocausto que Nosso Senhor sofreu, ele foi vítima daquele holocausto, daquela perseguição, apesar de tudo isso, ele agora está com a alma na glória e então o seu corpo está glorioso. Nós já vimos quais eram as características, quais são as características do corpo glorioso. E de maneira que Nosso Senhor, então, tem esta vida em Deus e é para esta vida que nos chama a todos. Mas chama para esta vida, evidentemente, no céu, nós somos chamados a viver na glória de Deus, a ver a Deus face a face no céu. Mas Ele quer que a nossa vida aqui na Terra já, de alguma forma, seja tomada por essa glória, ou seja, por essa grandeza, por essa luz, por esse brilho. E por isso é que, e este é o ponto que eu gostaria de hoje abordar, e por isso é que hoje o Evangelho fala de dois momentos em que Nosso Senhor come, porque no caso os discípulos de Emaús tinham reconhecido o Senhor ao partir o pão, e depois no Evangelho de hoje vemos Nosso Senhor a comer peixe assado. Como é que Nosso Senhor deverá ter comido esse peixe? Nós às vezes comemos peixe, temos as manápolas assim as mãos, e ficam todas gordurosas, evidentemente, com o peixe, e quem come com as mãos não podemos comer com os talheres, mas
como é que terá sido o Nosso Senhor a comer? Como é que terá sido o gesto? O Nosso Senhor de uma limpeza, de uma delicadeza, né? De uma elevação de espírito. Uma elevação, estava em corpo glorioso, é verdade, tá bom? Mas Nosso Senhor devia comer com, enfim, uma grandeza que nos faria corar, né? Porque, pelo fato às vezes de vermos pessoas a comerem de uma forma que não é propriamente sobrenatural, não é? É mais animal do que sobrenatural. E por isso eu hoje gostaria de tratar convosco sobre este aspecto da sacralização. O que é sacralização? Ou seja, como é que nós devemos sacralizar a nossa vida? Alguém pode perguntar, mas padre, sacralizar, isso é uma palavra que está relacionada com a arte sacra, com o que é sacro. E isso não tem nada a ver connosco, não é? Eu em casa não tenho arte sacra, eu em casa tenho no máximo um crucifixo, tenho a imagem de Nossa Senhora, tenho várias imagens até, mas sacralização são os objetos que nós vemos, por exemplo, no museu, o Museu de Arte Sacra, lá da minha terra, não é? Ou da minha diocese. O nosso fundador dizia que sacral é tudo aquilo que tem especiais qualidades para lembrar os supremos atributos de Deus. Ou seja, o sacral é a qualidade de um objeto, ou enfim, habitualmente de um objeto, ou de uma pessoa, pode também ser, que é uma qualidade que me faz lembrar algum atributo de Deus. A beleza, a luz, o refinado, o elevado, o sobrenatural. Tudo isso tem caráter sacral. E a sacralidade não é algo inerente apenas à vida da igreja, a um museu de arte sacra, ou aos paramentos do sacerdote, ou ao ostensório, ou aos candelabros, ou à igreja, à própria igreja. Infelizmente hoje em dia as igrejas pouco têm de sacralidade, às vezes parecem mais caixotes do que casas de Deus. Mas o que é então a sacralidade? Nós devemos procurar inserir na nossa vida, né, elementos que elevem cada momento do nosso tempo, do nosso espaço. Ou seja, primeira coisa para nós percebermos o que é que nós devemos fazer em nossa casa para sacralizar a nossa vida é nós percebermos que nós somos pessoas sacras, ou seja, nós somos pessoas sagradas. No caso, no sentido de sagrado. Porquê? Porque somos batizados, somos filhos de Deus e por isso, né, somos templo de Deus, como afirma São Paulo, e nós devemos viver com esta compenetração de templos de Deus e por isso é que não podemos profanar estes templos. Devemos viver a nossa vida, né, com esta qualidade de templo de Deus, de inabitados por Deus. E por isso então esta noção já nos faz perceber que tudo o que está à nossa volta, a nossa casa, o nosso comportamento com os mais próximos, os familiares, com os amigos, com os vizinhos, tudo deve ser sacralizado. Não é como um museu parado, morto, né? Digamos ali, objetos que não falam, que apenas estão ali, existem. Mas a nossa vida deve ser sacralizada, deve estar sempre em consonância com o que é de mais elevado, com o comportamento de Nosso Senhor ao partir o pão, ao comer o peixe assado, que certamente não comeu de uma forma, digamos, ignominiosa, torpe, assim, baixa de nível. Então, nós vemos que Nosso Senhor sacralizou todos os atos da nossa vida, né? Desde os atos mais simples, né? Como a alimentação, mas nós devemos imaginar que mesmo na carpintaria de São José, tudo o que era feito lá, a carpintaria devia ser limpa, devia estar asseada. Imagina o São José, não podia ter mãos sujas, tudo estava no seu devido lugar, tudo estava limpo, tudo estava impecável. Inclusive, ele quis depois até tornar com um caráter, digamos, particularmente sagrado, o pão e o vinho, porque foi através do pão e o vinho que ele instituiu a Eucaristia. Então nós vemos que a nossa religiosidade, enquanto católicos, não é simplesmente aquilo que nós rezamos dentro da igreja, ou aquilo que nós fazemos dentro da igreja, ou que fazemos numa procissão, ou que, digamos, fazemos interiormente. Não. Toda a nossa religiosidade deve ser um modo de nós espelharmos esta noção de sacralidade. Nós, enquanto templos, inabitados pelo Espírito Santo, devemos viver na graça de Deus. O ambiente onde nós estamos deve ser um ambiente que espelha essa graça de Deus. E por isso é que cada momento, cada
modo de estar, cada modo de vestir, cada modo de me comportar deve ser um espelho desta inabitação da Santíssima Trindade. E então eu queria fazer aqui um pequeno exame de consciência. Não é? Como é que nós vamos sacralizar a nossa vida? Como é que nós vamos fazer isso? Bom, primeira coisa, no modo de falar. Como é que eu falo para as pessoas? Como é que eu me dirijo para as pessoas? Não é? Eu sou educado, não é? Porque há um modo de sacralizar a palavra, é ser educado, é falar com certos modos, é não gritar, não é? É não gozar, é não mentir. E eu sei que há várias partes, sobretudo em Portugal, várias partes do país em que as pessoas dizem muitas palavras feias, de calão do pior possível e às vezes até palavrões. E inclusivamente com o rótulo de autenticidade, porque dizem, não, mas aqui é assim. Mas espera aí, você diz palavrões e diz que aqui é assim, isto já não é pecado. Ah não, aqui já não é pecado isto. Então, mas espera aí, se antigamente era pecado, continuará sempre a ser pecado. Ah não, mas antigamente realmente as pessoas chocavam-se muito com isto, com estas palavras, mas agora não chocam mais. Bom, então se antigamente as pessoas chocavam-se muito com essas palavras que eram impróprias, não é? Essas palavras que eram impróprias continuam a ser impróprias. Se as pessoas hoje em dia não se chocam, isso é que é chocante. Isso é que é o mais chocante. Porquê? Porque as pessoas dessacralizaram a sua vida. As pessoas perderam a noção da sua própria dignidade, da sua própria honra. Então, as pessoas, quando diziam os palavrões, deviam pôr malagueta na boca, não é? E deviam pedir perdão imediatamente. Porquê? Porque estão a usar a palavra para não dizer coisas de Deus, mas para dizer coisas do diabo. Porque o diabo é que é o pai de todas as palavras feias, de todos os palavrões, todas as blasfémias. E por isso, nós, para sacralizar a nossa palavra, né, dentro da nossa vida, devemos procurar dizer palavras belas, palavras elegantes. Não vamos imaginar nunca Nossa Senhora ou São José a dizer palavras, eu nem vou mencionar aqui, não é? Então, se eles não diziam essas palavras, porque eram palavras feias, elas continuarão sempre a ser palavras feias e eu não posso mencioná-las também. Não é? Depois, o modo de me comportar, não é? O modo de me vestir, se eu ando mal vestido, se eu tiro as roupas de uma forma indecente, não é? Sem pudor algum. Tudo isso, né, é uma sacralização ou uma dessacralização da nossa vida. E vocês vejam que Nosso Senhor quis de tal modo sacralizar tudo, que até na segunda leitura de hoje, né, em que São João fala do pecado, né, eu escrevo-vos isto, meus filhos, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, o justo. Então é muito bonito como todos os atos humanos e mesmo o nosso pedido de perdão a Deus, tudo isso é sacralizado, porque existe um sacramento que nos faz ajoelhar, nos faz reconhecer o mal que fizemos e nos faz pedir perdão a Deus. E Deus do alto manda uma bênção por intermédio do sacerdote e manda uma absolvição que me livra, que me purifica daquele pecado. Tudo isto é sacralidade, tudo isto é sacral. Até dentro da matéria do sacramento de confissão nós vemos que o Nosso Senhor quis purificar a nossa vida, tornar a nossa vida mais elevada. Eu aqui gostaria então, só para terminarmos aqui, de fazer ver como todas as coisas que nós fazemos são importantes, não é? Ao sacralizar a nossa vida temporal, como pôr a mesa, como montar, decorar um móvel, como pintar uma porta, pintar uma janela. Tudo isto é importante. E, inclusivamente, é muito interessante que vários autores, há um almirante da Marinha norte-americana que escreveu um livro há uns poucos anos atrás intitulado Make Your Bed, ou seja, faz a tua cama, não é? Arruma a tua cama. E o que é que ele dizia? Ele dava certos pontos básicos, não é, da nossa vida que nos ajudam a ter uma certa disciplina e com isso depois a ter sucesso na vida. Então, se a pessoa se levanta, não é, e faz imediatamente a cama, ainda que tenha preguiça, ela, depois de ter um dia às vezes super complicado, cheio de problemas, etc., chega à casa, ela vê, quando se vai deitar, que a cama está arranjada. Porquê? Porque ela fez o esforço, né? E acabou por fazer a cama de manhã. E então ela sente uma certa dignidade. Porque apesar de tudo ter corrido mal, né, o dia começou bem. Porquê? Porque ela deu esse passo contra a preguiça
e conseguiu manter essa rotina que lhe produz um certo bem-estar moral, uma certa honra. Há um outro autor também norte-americano que escreveu um livro chamado O Poder do Hábito, onde ele fala como o poder, e ele fala também de fazer a cama. É uma coisa tão simples, não é? Fazer a cama. Tudo isso está relacionado com a produtividade e uma sensação de bem-estar. O fato de fazer a cama. Então, isto é uma coisa tão mínima, não é? Mas isto toca também nesta sacralização da minha vida. O modo de falar, o modo de fazer a cama, inclusive. Então, não é só porque eu vou à missa, porque eu vou ser uma pessoa muito digna. Não. Eu tenho de sacralizar toda a minha vida. Eu tenho de sacralizar todos os momentos, todas as conversas, todos os ambientes nos quais eu vivo. E é isto, caríssimos irmãos, que nós hoje vamos pedir a Nossa Senhora, vamos pedir por intermédio de Nossa Senhora, que ela, que certamente nunca teve uma atitude baixa de nível, uma palavra feia, uma palavra arrogante, vamos pedir que ela nos ajude a divinizar as nossas tarefas, as nossas vidas, né? E fazer da nossa casa não um museu de arte sacra, não, mas um ambiente sacralizado, com peças bonitas, com palavras bonitas, com ornamentações dentro da nossa casa bonitas. Nós não vamos comprar coisas feias para a nossa casa, coisas até grotescas, meio diabólicas até. Não, vamos comprar coisas bonitas para sacralizar toda a nossa vida. Porque assim já estaremos a produzir aqui na Terra uma semelhança com o que é o céu e com a vida que nós depois teremos em Deus. Então, uma continuação de uma Santa Páscoa, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desde sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.